Quem foi que decidiu que o próximo passo da sua corrida precisa ser uma maratona? Imagine esses três cenários. Um corredor que corre 5 quilômetros abaixo de 20 minutos. Um corredor que não se preocupa nem um pouquinho com o pace e vai correr em trilhas todo final de semana. E alguém que treina 3 vezes por semana por saúde. Qual desses três é mais corredor? Aí muita gente vai dizer nenhum deles porque ninguém fez uma maratona, né? Talvez esse tipo de resposta fala muito sobre a cultura da corrida de hoje em dia. Oi, eu sou Flávia, doutora em bioquímica, treinadora de corrida e uma apaixonada por entender como nós mulheres podemos correr mais e por mais tempo. E esse é o podcast, esse não é mais um papo sobre corrida, aqui falamos sobre mulheres no esporte. Um espaço aberto onde a gente fala sobre treinamento de força, treinamento de corrida e a ciência aplicada a esse universo feminino. E esse é um espaço que eu venho toda semana tomando meu mate e te convido para um bate-papo bem aberto. Semana passada eu abri uma caixinha no meu Instagram e pedi sugestões de temas para trazer aqui para o podcast. E olha só o que apareceu. Fala para nós sobre a pressão das redes sociais na corrida. Essa sensação de precisar correr 42 quilômetros para também ter uma medalha para postar. Eu convivo com inúmeras alunas que não têm pretensão nenhuma de fazer prova. Elas treinam por condicionamento. Elas usam a corrida para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Treinando ali 2 ou 3 vezes, melhorando o volume, correndo 5, 6, 10 quilômetros, mas elas normalmente não se inscrevem em provas. E tá tudo bem, a planilha, o treinamento segue um curso de progressão, respeitando o objetivo individual de cada uma. Não existe uma pressão entre treinador e aluna para fazer provas. E confesso que essa pergunta ficou comigo assim por alguns dias, porque dentro da minha bolha de convivência, e até comigo, essa incomodação nunca me passou pela cabeça. Nunca me foi trazida, sabe, por uma aluna, olha, estou me sentindo pressionada a fazer uma prova de maneira externa por fulano, ou eu estou me colocando uma pressão interna para fazer uma prova porque fulano ou Mariazinha já fez, eu também queria fazer essa prova. E talvez esse episódio ele não responda justamente essa tua pergunta. E aí, quando eu fui construindo esse episódio, costurando o tema, uma das coisas que surgiu de inquietação, e é essa inquietação que eu quero te levar e te trazer para um lugar de reflexão, e talvez não responda exatamente a tua pergunta, mas pode te trazer para esse lugar de refletir sobre, que é por que algumas pessoas continuam aumentando a distância da corrida se o objetivo delas não é nem esse. E aqui eu posso ver essa pressão talvez de dois polos. O primeiro lado é o lado de grupos de corrida. Imagina que você está inserido num grupo de corrida e as pessoas com quem tu mais convive começaram a aumentar esse volume. Então vocês começaram a correr todos juntos, começaram a fazer provas. E começaram ali a fazer provas de 5 km, começaram a fazer provas de 10. Só que ao passo que vocês foram construindo maiores volumes, algumas pessoas foram indo para provas mais longas, de meia maratona e querendo construir uma maratona. Mas você não tem essa vontade, essa necessidade, esse desejo. Só que as pessoas começam a te provocar no sentido de querer te motivar. Não é algo ruim, é algo bom. Do tipo, nossa, olha que legal, a gente tá num ciclo de meia maratona, vem com a gente também, vamos correr tal prova. E aí, às vezes, a gente se sente pressionado nesse sentido de pertencimento mesmo, sabe? De estar dentro de um grupo que está caminhando para um lugar, a gente não quer se perceber fora desse grupo, fora desse lugar, e a gente acaba indo, mesmo às vezes contra o nosso desejo, para continuar pertencendo. Então, esse pode ser um dos lugares. Não que seja uma coisa ruim, de novo, mas às vezes não é exatamente o que você quer, mas você não quer deixar de pertencer. E aí tem um outro polo, que às vezes essa pressão do polo de cá bate no polo de cá, que é basicamente, talvez alguém nem te convidou, talvez alguém não falou absolutamente nada, mas você vê o movimento, você vê que os teus amigos que estavam correndo 5 km agora estão correndo provas de 10. Você vê que esses amigos já estão pensando em provas de meia maratona e já estão falando entre eles em provas de maratona. E internamente você começa a colocar pressão de você também deveria fazer isso. Olha só,
é uma construção natural dentro da corrida. Todo mundo tá fazendo isso, então talvez eu também tenha que fazer isso. E às vezes não é nem de rede social, às vezes é desse núcleo mesmo, que a gente convive mais próximo. Não é você espelhando fora, é algo muito próximo dentro da sua comunidade mesmo. E aí mesmo que você não faça parte de um grupo de corrida, querendo ou não, você convive com alguns corredores e isso também pode se transferir para essa pressão interna. E de novo, não que seja algo que as pessoas estejam fazendo para você. Às vezes é só você internalizando algo que acha-se que é natural e comum e repetindo. Talvez seja só isso. Aí fui eu pesquisar sobre o porquê que essa coisa acontece da gente achar que naturalmente dos 5 a gente vai para os 10, dos 10 a gente vai para os 21, dos 21 a gente vai para os 42. Encontrei um conceito dentro da psicologia que se chama esteredônica. Os psicólogos provavelmente conseguiriam explicar isso muito melhor que eu. Me corrijam se eu estiver trazendo qualquer informação equivocada aqui, tá? Mas ele é um fenômeno que nos coloca rapidamente a nos adaptarmos às conquistas que a gente acabou de obter. Então, quando a gente alcança um objetivo, aquela sensação de satisfação dura menos do que nós imaginávamos. Então, em pouco tempo, passa a ser o novo normal. E surge uma necessidade de buscar um objetivo maior. Do meu lugar, parece que isso se aproxima muito com essa sensação meio que silenciosa que eu tenho que fazer provas de 10 quilômetros depois que eu fiz provas de 5, eu tenho que necessariamente fazer provas de 20 depois que eu fiz provas de 10 e necessariamente fazer uma maratona depois que eu me tornei meio maratonista. Eu não posso simplesmente correr porque eu quero correr 5 e 10 quilômetros sem fazer nenhuma prova, sem medalha, sem a nossa banana. Não, isso não é natural dentro do mundo da corrida. Mas será mesmo? Tem um negócio bem importante. Longe de falar que ciclos de maratona e de meia maratona são ruins. Pelo contrário. Ciclos de meia maratona são um chuchuzinho. Ciclos de maratona eles são um pouquinho mais duros, assim, o volume é um pouco mais alto. Mas eles são extremamente transformadores. Depois que você se dispõe por vontade, por desejo, sem pensar em validação, a se expor a um ciclo de treinamento para fazer uma prova dessas. Confesso que a minha primeira meia maratona, ela não foi numa prova. Eu fiz, na época, acompanhada do meu ex-marido, foi muito legal, porque não foi numa prova, não tinha plateia, não tinha ninguém. Eu queria me tornar meia maratonista e óbvio que foi muito antes desse hype da corrida, foi antes de tudo isso, mas foi muito impressionante pensar que hoje não teria esses holofotes que tem, como gente gritando ao redor, estrutura com água, com não sei o quê. Não, era só nós dois lá. Eu só queria correr. O meu objetivo era fazer uma meia maratona. Não era fazer uma prova de meia maratona. Você entende a diferença? E talvez aí que mora. Qual é o seu objetivo na corrida? E talvez essa seja a grande pergunta desse episódio. Qual é o seu objetivo? Porque ciclos, eles são extremamente transformadores. Eles não vão te entregar de volta para o mundo a mesma pessoa que você era quando você entrou. Não vão. Eu sempre digo que a prova em si ela é uma cereja do bolo. Porque você passar 12, 14, 16 semanas treinando para uma corrida tem que ser mais transformador o ciclo do que a prova. E se você treinar de uma maneira consistente, realmente fizer as coisas que precisam ser feitas dentro de um ciclo de treinamento, você vai chegar muito bem preparado na sua prova. E se nada der errado, porque muita coisa pode dar errado no dia da prova, você vai conseguir curtir muito essa prova. Então é uma cereja do bolo. Gente, é muito legal. Se você deseja fazer uma prova, é muito legal participar de uma meia maratona, de uma maratona. A vibe da corrida é muito legal. Pra longe de Instagram, pra longe de medalha, é muito legal. E eu acho que o maior detalhe aqui, talvez, seja quando a gente olha para a rede social. Porque quando a gente olha para a rede social e compara a nossa realidade a produtores de conteúdo que são patrocinados por marcas, a gente esquece, por alguma razão, que essas pessoas, esses atletas, precisam entregar determinadas coisas. Eles precisam fazer determinados recortes que nos são entregues. Isso não significa que eles estão mostrando o que realmente acontece, que
é saudável, que pode ser prazeroso, que pode demorar mais tempo do que você gostaria. Eles vão lá porque tem um contrato assinado, porque tem N fatores que acontecem por trás e precisam entregar. Um ciclo de maratona, por exemplo, ele é de 14, 16 semanas. É natural você não se tornar maratonista no primeiro ano que você está correndo. E seria muito saudável se você não se tornasse. Seria muito saudável se você treinasse ali 2, 3 anos para depois pensar numa maratona. Seria muito saudável se você fizesse 3, 4 meias maratonas primeiro, antes de pensar em se tornar maratonista. Mas isso a rede social não mostra, porque isso não vende, você entende? Então, de novo, a gente volta para aquela questão central. Qual é meu objetivo? É mostrar uma medalha e uma banana numa rede social? Tá tudo certo, vai lá, tá tudo bem, não tem problema. Treina para isso, vai lá, faz sua prova. E indiferente ao objetivo, se o seu objetivo for fazer meia maratona e logo depois fazer uma maratona, e você estiver preparado para isso, cara, que massa! Vai lá, pega a sua medalha, pega a sua banana, posta a sua foto, não tem problema nenhum fazer isso. Pelo contrário, você vai provavelmente incentivar outras pessoas. Mas se por outro lado, para você isso não faz sentido, não faça. E eu acho que o segundo maior ponto, e pode ser o ponto mais importante, é a gente querer copiar o recorte que a gente vê na rede social. E eu acho que aqui é onde mora. Quando eu não sei o que eu quero e eu vejo coisas... Ai, a corrida é muito legal. Eu vejo o quanto ela emociona as pessoas, o quanto ela empolga as pessoas, o quanto ela faz as pessoas quererem mais da vida porque estão correndo. E isso é muito legal, isso é muito legal. E é aí que a gente tem que colocar o nosso pezinho no chão para entender justamente o que a gente quer da corrida. O que me faz feliz na corrida? Porque o que eu mais percebo é que existem pessoas que pegam recorte de outras pessoas, né, em redes sociais e tentam transferir para dentro da sua vida sem saber se é isso que você quer e sem saber se isso dá para você. Porque uma coisa é eu pegar um influenciador X que ganha a vida fazendo isso, treinando para ganhar vida e querer que uma dona de casa que tem 2 filhos, que tem trabalho, que tem uma empresa, que tem que estudar, que tem que mimetize aquilo ali, imite aquilo ali, não vai conseguir. É a mesma coisa que eu pegar uma rotina de um homem e querer que uma mulher com ciclo menstrual faça. Não vai, não cabe. Mesmo que a pessoa queira muito, às vezes não cabe. Não cabe porque não cabe. Simplesmente não cabe. Então, ter essa consciência do que eu quero, beleza, já sei o que eu quero. Cabe dentro da minha vida o que eu quero hoje? Cabe. Talvez eu precise alargar um pouquinho e dar um pouco mais de margem para o meu objetivo. Talvez, sei lá, correr 5 quilômetros em 15 minutos em um mês. Talvez isso vai ser fácil para mim? Não. Saudável? Não. Eu vou alcançar esse objetivo? Não. Vou me frustrar? Vou. Talvez eu consiga alcançar isso em um ano? Opa, peraí, talvez seja muito mais palpável. Então, talvez além de decidir qual é o meu objetivo dentro da corrida, pensar em quanto tempo eu tenho que chegar nesse objetivo, junto com o meu treinador, claro, com a minha treinadora, e ver se isso é sustentável para mim a longo prazo. Porque uma coisa que eu percebi dentro desse mundo da corrida, principalmente depois que ela virou esse hype todo, e eu acho isso maravilhoso, porque toda vez que dizem, ai, porque tem muita gente correndo, olha só, agora todo mundo é corredor, graças a Deus, que bom! Já pensou? Toda essa gente fora do sofá, toda essa gente deixando de ser sedentário, diminuindo o risco de doença cardiovascular, que massa! Uhul! Que legal, sabe? Pega outros esportes como o CrossFit, que na época também deu um boom, que massa! Que massa! Ai, mas as pessoas estão se machucando, não vão morrer por causa disso. Só que se as pessoas forem sedentárias, elas podem aumentar o risco de mortalidade. Elas não vão morrer porque deu uma canelite. Talvez vão ficar 2 meses parados, 3, porque não escutaram o treinador. Vão, mas ok, né? Ok. Então pensa, porque eu acho que a grande questão aqui não é o hype, não é a rede social, não é essa modinha, como a galera fala. É eu entender para que serviço a corrida tá na minha vida. Eu quero provas de corrida. Ok, vai lá. Ah, eu quero correr por condicionamento. Ok, vai lá. Eu quero fazer provas de 5 e 10, eu não quero provas longas. Ok, vai lá. Não, eu quero provas longas, eu quero me tornar maratonista, ultramaratonista. Ok, vai lá, tem para todo mundo. O mais importante é você saber para que a corrida serve.
que ela tá fazendo na sua vida? E sustenta. Ai, Flávia, mas é que daí eu vou estar naquele grupo de amigas e todo mundo vai estar falando que tá fazendo meia maratona e eu escolhi que eu só quero correr por condicionamento e eu me sinto desconfortável. E aí a gente entra numa questão muito legal, que é a gente sustentar o nosso desconforto e sustentar as nossas escolhas. E tá tudo bem. E chegar nesse ambiente e, cara, que legal que você escolheu fazer meia maratona. Para mim, a corrida ocupa outro lugar. E eu acho que fica muito mais confortável a gente falar disso para outras pessoas que não concordam às vezes com isso, quando a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer. Para mim, neste momento, faz sentido isso aqui. Então fica muito mais fácil eu poder trocar uma ideia com quem tem uma ideia diferente da minha ideia. E olha que bacana. E talvez ela pode trocar de ideia, ou talvez eu possa trocar de ideia, porque a gente pode trocar de ideia. Olha que legal! E às vezes pode não trocar de ideia também, e tá tudo bem, pode correr a vida inteira só por condicionamento. Ou daqui 1 ou 2 anos você mudar de ideia e querer fazer uma prova de corrida e experimentar. E tá tudo bem, depois voltar só pro condicionamento. Isso é o mais mágico da corrida. Tu não precisa ser uma coisa só, tu não precisa escolher uma coisa só. Olha que legal! E se eu tivesse que dizer assim, que eu acho que não dá mesmo, é a gente ficar fazendo coisa porque alguém faz, ou porque o outro faz, ou porque, e eu acho que eu deveria estar fazendo porque todo mundo faz. Aí você vai lá, se rebenta para chegar numa prova de corrida que você nem queria estar. Isso não faz sentido. Você pode, dentro da corrida, fazer o que você quiser, o que faz sentido para você. E construir isso no tempo que você tem, com a rotina que você tem e da maneira que você pode fazer. Por isso que é tão importante, mesmo inserido em grupos, ter uma planilha, um planejamento direcionado e individualizado para o seu nível de condicionamento, para o seu objetivo. Porque dentro da corrida, na verdade dentro do treinamento, né? Ninguém é igual. E ninguém vai fazer a coisa no mesmo tempo. Então, você não vai se desenvolver igual ao João. Se o João é homem, se é mulher, você não vai correr no pace 3 que o João corre. O João corre 10 anos. Você começou a correr semana passada. O que vai acontecer com você? Você, mulher. Olha aí. Então, assim, se eu puder te dizer assim, cara, consome conteúdo de corredores. Consome conteúdo de treinadores que falam e praticam sobre corrida, que aí vem para um olhar um pouco diferente, sabe? Não só da galera que produz conteúdo porque está sendo patrocinado por atletas, porque às vezes pega um viés meio único ali de desempenho a qualquer custo, mas procura consumir outras fontes também, sabe? Porque aí talvez tu consiga levar esse olhar para a corrida, que é um olhar do tipo, cara, a corrida é massa demais. E se eu tivesse que te deixar somente uma reflexão sobre esse episódio, seria uma pergunta. O que você quer construir na corrida? O que você, não o seu grupo social, não a sua família, você. Porque aí fica mais fácil se divertir durante o que você escolher fazer. Porque, vou fazer uma prova, vou fazer uma maratona, vou fazer nada de provas, vou fazer a corrida virar só um espaço para eu correr e acalmar minha mente, porque eu ando muito estressada. Não quero nem correr o tempo todo, quero correr e caminhar. É sobre isso. O esporte é sobre isso. Para que a corrida serve? A serviço de que a corrida está na sua vida? Aí fica muito mais fácil. Mas se eu pudesse, assim, falar para todas as mulheres do mundo e pegar todas pela mão e dizer assim, queiram, desejem uma meia maratona e uma maratona, porque ciclos de provas longas, assim, são transformadores. Mas você tem que desejar isso, realmente. E tá tudo bem não desejar. Tá tudo bem. Mas vai assistir uma chegada. Vai assistir uma chegada de uma meia maratona, de uma maratona. Vai incentivar a galera caso você decida simplesmente não fazer uma prova dessas. Porque é muito bacana. A energia desse tipo de prova é muito bacana. Eu espero que esse episódio tenha te abraçado de alguma forma. Que ele te traga para um lugar de aprender o que você quer, o que você deseja. E com isso, facilitar a entrada dos nãos. Não quero, não faz sentido, não é pra mim, não nesse momento. E eu acho que esse lugar do não traz muita gentileza pra nossa vida. Eu te espero na semana que vem com um episódio que vai ser muito bacana. Um beijo